É hora de opinião, começando com a Nath Fiuza, com o Ale Oliveira, analisam o jogo. Bora com os melhores momentos na tela pra você do jogo de ontem, o empate em 1-1 entre Atlético e América. Ô Nath Fiuza, Valentim achou um resultado justo. Você concorda? O que você observou do primeiro jogo da semifinal, o clássico entre Atlético e América? Boa tarde, Nath. Boa tarde, Thiago. Um abraço, viu, pra você aqui nos acompanha aqui no Rádio Esportes. Também o meu abraço para Ale Oliveira. Pois é, eu acho que a gente teve um clássico equilibrado, né? Não foi um jogo de muitas oportunidades, de um bombardeio do Atlético ali, uma blitz ofensiva, como o torcedor até esperava. Não só porque vem embalado daquela goleada, claro, considerando, era o Itabirito, né? Um adversário inferior ao América, mas porque estava jogando dentro de casa, sabia da responsabilidade de já tentar construir, né, uma vantagem visando a classificação à grande final. Não foi bem isso que aconteceu. O América até conseguiu sair na frente, né, uma boa escapada, uma jogada de velocidade. Ali a gente já conseguiu também entender bem qual era a estratégia do Alberto Valentim, né? Um time que congestionava mais o meio-campo, que pressionava individualmente as principais peças do Atlético lá na frente. O Dudu, né, muito bem marcado, recebeu poucas bolas. O Hulk a mesma coisa, um time mais compactado, bem armado para se defender e aproveitando uma jogada de espaço, de contragolpe, para tentar fazer o seu gol. Assim abre o placar ainda no primeiro tempo, mas depois o gol vai ser anulado, né? Mas de forma geral, foi um América que se defendeu bem, aí acabou sucumbindo ali no início do segundo tempo, o início forte do Atlético, né? Para já buscar o seu gol. Ali dava a impressão de que seria um Atlético mais incisivo, para já tentar um 2-0, para aproveitar que o América, né, tinha ali sido vazado, enfim, gera uma insegurança, querendo ou não, mas aí isso acabou não acontecendo. E achei que as mexidas no segundo tempo pro América funcionaram melhor, né? Tanto que os jogadores que entraram participaram aí diretamente do gol americano. Do lado do Atlético, acabou que Coelho, que Igor Gomes não conseguiram fazer com que o Atlético tivesse mais volume. Então acho que no final das contas foi um resultado justo. Acho que o Atlético tem mais qualidade individual, coletiva, mas acho que tá tudo aberto pro segundo jogo. E acho que em termos de estratégias, o América sobreviveu, né? Saiu com chances, que era o principal objetivo do lado do América. E do lado do Atlético, fica a frustração por essa desatenção, né? Que vem sendo constante e que não pode se repetir, por exemplo, no jogo de quarta-feira contra o Grêmio, senão fica difícil de buscar os 3 pontos no Brasileirão. O Everson falava, né? Tomamos um gol de lateral aos 48 minutos do segundo tempo. Um time como o Atlético, com as ambições que tem esse time, não pode sucumbir a erros tão bobos que custam e custam muito, né? Boa, Nath Fiuza! E custaram caro mais uma vez, né, Nath? Esse gol no finalzinho. Olha, Oliveira esteve ontem na Arena MRV, comentou o jogo aqui pra Itatiaia. E, Ale, o Caixa bateu forte aí na zaga do Atlético, entendendo uma preocupação com o sistema defensivo do Galo, e é um problema recorrente, né? Perguntei ao Everson, não é de agora, como o Galo toma gol bobo. Ontem era um lateral, bola dominada, e o Atlético levou o gol do América sem tirar o mérito do Coelhão, né? As boas alterações do Valentim, colocou velocidade e buscou o empate. O que você me conta de Galo 1, Coelho 1, jogo de ida da semifinal do Mineiro, Ale? Boa tarde. Boa tarde, viu, Tiagão? Boa tarde também aos companheiros e a todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Eu acho que são vários fatores. A dupla Vitor Hugo e Renan Tressoldi é uma dupla tecnicamente deficiente, evidentemente, mas não é o único problema do Atlético. O Atlético ontem teve muita dificuldade no primeiro tempo, porque o América fez uma boa marcação, o Valentim estudou muito o Atlético para fazer uma marcação que dava liberdade justamente para os 2 zagueiros saírem jogando e para o Natanael, que realmente tem uma fragilidade na criação, na armação das jogadas, que é evidente, né? E o Atlético não soube sair dessa marcação. Acho que dentro da proposta dos 2 times, o América foi melhor no primeiro tempo. Aí o Lucas Gonçalves, sem trocar nenhuma peça, corrigiu no intervalo, o time voltou melhor, principalmente pelo lado direito, com o Vitor Meia, né, o Vitor Hugo, ocupando aquele setor, porque o Natanael do meio pra frente tem enormes dificuldades. E o time cresceu, faz o gol, tem chance de matar o jogo. Só o Hulk teve 2 oportunidades claríssimas, né, de fazer o segundo gol e ganhar um conforto no jogo e também no confronto semifinal, né?
mas acabou bobeando. Além do que, o Alberto Valentim foi muito feliz nas alterações. Essa molecada do Coelhão, o Thiago, é muito corajosa, assim, muito talentosa, ousada, né? E o time melhorou do América, enquanto as alterações no Atlético pioraram o time. Ele tirou o primeiro volante, que era o Maicon, e colocou o Igor Gomes, que não é um marcador, embora tenha sido usado nessa função pelo antigo técnico. Mas entrou mal ontem. Muito mal, mas muito mal. Inclusive no lance do gol, em que o Lodi joga um lateral na fogueira, ali o Bernard perde a disputa, depois o Alan Franco, a abordagem do Igor Gomes é completamente equivocada porque ele não é um volante, né? Então o time do Atlético piorou com as alterações, principalmente a entrada do Igor Gomes e do Bernard. E o time do América melhorou. No final das contas, o América ganhou por 1-1, pelas circunstâncias, o gol no finalzinho, jogando fora de casa. Tem a semana toda para se recuperar e trabalhar para a segunda semifinal no Indepa. O Atlético não tem essa possibilidade, tem o Grêmio na quarta-feira. Então, acho que o resultado ficou muito melhor pro América do que pro Atlético. O torcedor do Galo também na bronca ao final do jogo, né? Vaiou bastante o time na Arena MRV. Um jogo ruim, tecnicamente, no primeiro tempo. Um jogo chato. Pra quem não tinha interesse no jogo, aquele jogo assim, o cara troca de canal. Um jogo que não acontecia muita coisa. O Atlético com muita gente atrás da linha da bola pra tentar construir. Com os dois zagueiros, com os dois laterais que vêm nesse esquema do Lucas. Eles vêm ajudar na construção junto com os zagueiros e mais 2 volantes. Então o Atlético tinha 6 jogadores construindo. E para mim, pouca gente à frente da linha da bola para ser opção de passe. E o América se defendendo bem no 5-4-1, mas também não atacava. Então o jogo ficou ruim. No segundo tempo, o Atlético, antes do 1-0, o Lucas até fala sobre isso na entrevista, que ele adianta o Alan Franco, aí o Atlético começa a colocar mais jogadores na linha de frente. O Alan Franco tem uma chance, que há um desvio, o juiz acaba não dando escanteio, que poderia ter sido um gol. Verdade. Antes do gol, e depois o Atlético começou a jogar mais por dentro. Eu acho que teve mais jogadores jogando por dentro, que foi o Vitor Hugo, o próprio Alan Franco, o Hulk, Scarpa, o Dudu, aproximando mais. O Atlético faz o 1-0, depois logo em seguida tem uma chance claríssima do Hulk, claríssima, um lançamento do Scarpa. O Scarpa mais uma vez, hein, gente? Scarpa, o diferente, aí mais uma vez, bela o partida, cara que participa, que tenta o lance diferente, que tenta o grande passe, é um cara que para mim tá acima desse time e mantém uma regularidade de jogo. O Scarpa ruim no jogo, ele vai proporcionar para você pelo menos 2 chances de gol. Perfeito. Sempre, o Scarpa muito bem e boa escolha, mais uma vez, do Lucas. Então o Atlético tem a chance do Hulk, depois o Atlético tem mais uma chance com o Vitor Hugo, tem chance com o Bernard, e o América não criava. O América teve 2 chutes da intermediária e não criava no segundo tempo. Então, o que o Atlético produziu no segundo tempo foi muito mais para um 2-0 do que para um 1-1. Aí no final, é um lance... o Cabito falou, o erro de quem? É um erro coletivo, ali não foi... pontual. O Renan, lançamento lateral para o Bernard, jogador baixo, calma, não precisava acelerar o jogo. Depois o Alan Franco vai para dividir uma bola que ele estava atrasado, talvez se ele desse um passinho para trás, como ele era o único volante no jogo, parava na frente da defesa. Igor Gomes não mata. Igor Gomes chegou atrasado, não conseguiu, e depois aí a culpa cai na linha defensiva, mas a linha defensiva não tinha muito o que fazer, CJ. Quando o Iago conduz a bola, aí agora o outro lado, muito mérito do Iago, que acelera o jogo. O América estava lento no jogo, os atacantes do América não conseguiam produzir, o Iago deu uma dinâmica nesse time e acelerou o jogo naquele momento, conduz, acelera e dá o passe no time certo pro Yarley. O Preciado, eu vi muita gente falando do Preciado. O Preciado não tinha muito o que fazer. Quando o Iago conduz, ele tem que fechar mesmo por dentro. O Iago poderia conduzir mais um pouco e chutar. Ele fecha um pouco e depois não dá tempo de chegar no Yarley. Então, a linha defensiva, os 4, né, de trás para mim do Atlético, foram os que menos tiveram culpa na jogada. Foi um erro coletivo no final do jogo e mérito do América, que principalmente do Iago, que pega a bola, acelera e acha um bom passe pro Iago. Em termos de justiça, onde eu discordei do Cabido, para mim era um jogo muito mais pro 2-0 do que pro 1-1, como foi no final da partida. Você acha que o Lucas demorou a mexer? Quando mexeu errado, por exemplo, tirando o Maicon para colocar... quem que ele colocou ali no finalzinho do jogo? Ele tirou o Maicon e colocou o Igor Gomes. Igor Gomes, isso aí. Ele mexeu errado, CJ. E assim, eu acho que tem alguns detalhes aí. Acho que a estratégia dele pro jogo não foi ruim, tanto que o Atlético conseguiu criar, conseguiu chegar, fez 1-0, poderia ter feito 2. Aí é até engraçado a gente falar sobre isso, porque o São Paulo sempre batia na contundência. E foi a contundência que faltou pro Atlético ontem abrir uma vantagem maior no placar.
mas mexeu errado. E eu senti muita falta dele não colocar o Renier, cara. É verdade. Cara, o Renier tem sido um dos melhores jogadores do Atlético, seja começando, seja vindo do banco de reservas. Eu acho que ele precisava do Renier ali, até porque virou um jogo muito físico. O Atlético precisava de segurar mais essa bola, precisava de ter mais gente no meio de campo, porque por mais que não fosse o plano do Lucas Gonçalves, o Atlético começou a dar bola pro América. E o América fez uma marcação muito interessante. O América deixava o Natanael jogar, deixava os zagueiros do Atlético jogar, deixava um pouco mais de liberdade para Maicon e para Alan Franco, para ter capacidade de dobrar uma marcação em cima do Hulk, em cima do Scarpa, em cima do Dudu, em cima até do próprio Vitor Hugo, que a gente elogiou, que são os caras que resolveriam. E aí, quando o Alberto Valentim mexe no time, ele traz o que faltava pro time dele, que era velocidade. O Rafa colocou muito bem aqui. O Iago, por mais que ele não entrou como atacante, entrou como meia, ele trouxe mais velocidade para estimular na frente, porque ele acelerava o jogo quando tinha a bola, fazia a bola chegar mais fácil e mais rápido para os atacantes. Já o Lucas Gonçalves, quando mexeu, ele tira o Maicon, coloca o Igor Gomes, tira o Dudu, coloca o Coelho, tira o Vitor Hugo, coloca o Bernard, tira o Natanael, coloca o Preciado. Natanael e Preciado, pro torcedor, o bom sempre vai ser quem vai estar no banco. Não vai estar satisfeito com nenhum dos dois, mas são as opções que o Atlético tem. O Preciado ontem pouco teve a oportunidade de jogar, né? Ele teve 2 lances ali, o lance do gol e um outro lance que ele dá um carrinho na lateral e coloca a bola para fora. O Bernard no lugar do Vitor Hugo entrou no finalzinho, mas conseguiu até criar uma boa oportunidade. O Coelho no lugar do Dudu. O Dudu não tá bem, por mais que tenha feito o gol, o Dudu não tá bem. Eu não acho que o Dudu tá jogando bem, mas o Coelho, quando entra, CJ, corre, é mais intenso e tudo mais, mas é decisão errada atrás de decisão errada. Quando é pra partir pra cima, ele toca, quando é pra tocar, ele parte pra cima. Quando vai cruzar, vai finalizar, parece que sempre dá um toque a mais, um drible a mais. Então, o Coelho precisa melhorar a tomada de decisão dele, porque o Dudu tá dando a vaga pra ele. O Dudu tá falando assim, ó, se você jogar bem, você vai tomar a vaga titular, cara, porque o Dudu não tá bem. Por mais que tenha feito gol, eu não acho que o Dudu está jogando bem. Mas o Coelho, quando entra, não consegue ser melhor do que o Dudu. E aí, Maicon por Igor Gomes, sendo que ele tinha Patrick e o próprio Tomás Pérez para fazer essa posição de volante. Acho que ele mexeu errado, acho que na estratégia de jogo, em cima do que ele pensa, não acho que foi tão ruim, mas mexeu errado e acabou perdendo. O Alberto Valentim foi bem melhor do que o Lucas Gonçalves no jogo, CJ. Mas uma pergunta que eu faço. Quem estava mais próximo de fazer um gol, Atlético ou América? O Atlético. Pois é, assim, porque normalmente, se é um jogo de brasileiro, o jogo tá 1-0, independentemente do adversário, faltando 5 minutos, você ganhar de 1-0, 2, 3, não vai mudar muita coisa. Um jogo que você tá por cima, mais próximo do gol, porque eu fiquei me questionando assim, pô, ele tirou um volante e botou um meia no jogo, essa questão do Igor Gomes com o Maicon. Mas o Atlético estava por cima no jogo, o Atlético estava mais próximo de fazer o segundo gol. Eu até entendo ele colocar o meia e falar assim, cara, vamos fazer mas 2-0. Mas o Natanael não defende melhor do que o... Aí tudo bem. Mas por que o Maicon? Cara, tira o Alan Franco. E aqui, o Natanael não defende melhor que o Preciado, não? Que tava afogado, cansou. Então não dá pra puxar o Alan Franco pra direita e colocar o eu acho que Igor Gomes? Aí eu vou no que o Henrique falou, eu acho que eu vou no que o Henrique falou. Então o Natanael, o torcedor já não tava ali no campo muito feliz. Aí põe o Preciado. O torcedor que é o Natanael. Eu acho que é difícil a gente culpar. Eu tô falando assim porque eu vi alguns questionamentos. Por que não botou um volante? Tirou um volante, por que não botou um outro volante? Porque eu acho que o Atlético estava mais próximo de fazer o segundo gol. E eu acho que ele foi corajoso. A gente reclama. Retrancou o time. Muitas vezes a gente fala isso aqui. O time tá jogando bem. Tá ganhando de 1-0. Tá mais próximo do segundo gol. Pra que você vai tirar um meia ou um atacante e botar um volante? Ele quis arriscar um pouco mais para tentar fazer o 2-0. Acabou empatando o jogo. Talvez para nós agora seja mais fácil falar. É muito fácil, claro que é muito fácil. Mas peraí, mas um 1-0, Rafa, 1-0 é uma boa vantagem para uma semifinal. Sim, 1-0 é bom, vantagem. Mas para mim o Atlético estava mais perto do segundo. O Maicon fazia um bom jogo, o Alan Franco não acho que fazia um bom jogo, fez um jogo ok, e se ele queria trazer um meia a mais para o meio de campo, ele tirasse o seu segundo volante, e não o seu primeiro volante. Que em outros jogos a gente entende o Maicon sair pela parte física, a gente realmente vê que o Maicon estava cansado. Não acho que foi o caso desse jogo. E na própria coletiva ele foi questionado sobre isso, ele não cita a parte física do Maicon. Cara, eu não tiraria o Maicon. Eu entendo, vamos colocar mais um meia, vamos tentar fazer esse 2-0, tentar abrir uma vantagem maior. Mas eu não acho que a opção seria sacar o Maicon. Ele falou do Maicon como mais criativo e o Alan Franco como mais marcador. Aí ele fala, eu tiro o Maicon porque o Maicon é um jogador que vai me dar mais passes e o Alan Franco é mais agressivo. Por isso que
eu fiz essa opção. Aí eu concordo com o Henrique do Renier. Por que o Igor Gomes? Por que não o Renier? Por que não o Renier em vez do Bernard? Eu acho que o Renier está à frente desses outros jogadores. Até você está falando em coragem para tentar fazer o segundo, em coragem para chegar mais à frente, o Renier tem mais essa qualidade que o Igor Gomes. Aí eu concordo. Não é? É isso aí, massa. Finalizando mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado pela companhia e preferência. Já peço o like de vocês para dar aquela força pro canal, né? Sabe como é que é, né? E para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Você que não conhece o canal, seja muito bem-vindo, que esse canal aqui traz notícia todos os dias do Galão. Fique à vontade para estar se inscrevendo no canal. Só não esqueça de ativar o sininho de notificação, é muito importante. Você vai ficar sempre por dentro de tudo que acontece dentro do clube, porque será avisado assim que sair um vídeo novo no canal. Deixe o seu like, tá? O like ajuda demais o canal que está crescendo. Se você compartilhar esse canal ou o vídeo para os seus amigos também vai ajudar demais o canal, tá? E outra coisa, fiquem à vontade também para estar participando do canal aí, deixando a sua opinião no espaço de comentário do canal, tá? A participação de vocês são muito importantes para o canal e o canal só tende a crescer cada vez mais, tá? E outra coisa, a gente está olhando sempre os comentários de vocês, tá? Todos os comentários, então fiquem à vontade aí para estar participando, tá? Eu vou ficando por aqui, assim que surgir notícia a gente já volta e joga mais cortes aqui para vocês estarem curtindo aí as notícias em primeira mão no canal, tá bom? Um forte abraço para quem fica e até a próxima. Valeu, massa!